Bom, vamos lá, vou falar do dia de hoje. Hoje, 19/11 de 2024. Aqui é o primeiro vídeo que eu vou publicar, né? Porque eu tenho feito alguns vídeos em que eu deixo apenas no privado. Então vai ser um vídeo que eu vou publicar aqui mais ou menos o meu operacional, o que deu hoje, o que aconteceu, como foi o meu dia de hoje. Então vamos lá. Então a gente tinha 15 minutos aqui nesse, mais ou menos essa consolidação, né? Então aqui eu fiz meu forecast, né? Vocês podem ver aqui, ó, forecast 19. Então aqui foi meu forecast. Então o preço, né? Ele iria voltar para uma região aqui de oferta e realinhar e continuar para target do H1. Ou eu queria ver o preço, dependendo do que ele fizesse, tirar algum buy side aqui, ou algum sell side, né, algum modelo de liquidez aqui. E se tivesse momento, realinhamento, eu iria dar continuidade, porque afinal a higher desse asiático não tinha sido sweepada, né? Claro que tudo ia depender de momento e tudo mais, mas não tinha sido sweepado, né? E normalmente as extremas, né, do asiático, a lower e a higher do asiático, normalmente elas são consumidas nas sessões. Tem dia que não é, mas a grande maioria das vezes é. Então a gente pode usar isso aqui como um target de liquidez, ou um modelo de liquidez, né? Então eu queria, dependendo de como o preço ficasse, ele poderia retornar aqui nessa região de oferta, fazer um realinhamento para target. Só que acontece que, né, na abertura, antes da abertura na verdade, a gente tem uma região em que o preço ele já foi, né, aqui ó, 10 para as 10, 10 para as 11 horas na verdade, ele tirou e gerou já toda essa agressividade bullish, né? Então quando ele tem essa agressividade aqui, pode ver que não é a abertura, porque a abertura é 11h30, então foi exatamente nessa vela a abertura, né? Aqui foi a abertura. Abertura New York Exchange. Não sei o que tá aqui essa. Bom. É verdade, a abertura tá certa. Abertura é meio-dia, mas aqui é a abertura da bolsa, enfim, é quando começa a volatilidade, que é às 11h30, antes era às 10h30, era de verão, agora é 11h30. Então o que aconteceu? O preço ele tirou, mesmo antes da abertura, ó, ele tira e já volta com praticamente a mesma agressividade que ele cai, né? Aqui a gente tem um padrão que é o V-shape, né? Então, ou seja, quando o preço ele faz forças, né, similares ou até maiores, né? Então você vê que na mesma proporção que ele cai, é a mesma proporção que ele sobe, né? Então, ou seja, ele já tirou um modelo de liquidez, né, dentro dessa região, né? Isso aqui. Então ele já tirou o primeiro modelo de liquidez, né, tira todos esses fundos e tira a target do H1, porque afinal o H1 ele tá bearish, né, tá vendedor. Tudo isso daqui é um pullback complexo dentro dessa pernada. Claro que sempre se adapta ao order flow, né, diante disso aqui faz sentido a protegida ser consumida, né, e para regiões mais bem precificadas. Então quando ele dá essa expansão, né, aqui, o que acontece? Tinha uma região aqui no 15 que era todo esse sell, né, buy to sell aqui, né, e ele gera um toque, tá? Ele gera um toque aqui. Então quando ele tocou, que eu percebi que o preço, ele tocou aqui, né, vou colocar bem aqui, que eu percebi que o preço ele perdeu aquele momento, né? Ele acaba perdendo essa demanda. Esse foi o pensamento na hora, né? Depois que eu fui entender que realmente o preço ele vem ali respeitando as principais demandas, né? As principais não, as demandas que geram quebras, né? Então você vê que o preço ele vai respeitando, né, as demandas, né? Ele vai dando continuidade, sempre respeitando as demandas, tanto que ele vem fazendo uma demand chain, né?
Então, meu raciocínio, né, como ele tinha segurado nessa oferta, eu imaginei que a raia do asiático não iria ser sweepada, então ele poderia gerar um novo realinhamento e continuar, por mais que ele tivesse tirado essa target. Quando a gente vai pro H1 aqui, você vê que faria sentido o preço ele tirar e continuar, pelo menos para toda essa zona aqui de demanda, né, tá vendo? Aqui tem, né, que seria do 4 horas, acho que muito, tá vendo? Do 4 horas ou até mesmo do diário, ó. O diário fica bem mais clean, né? Então eu acreditei que o preço ainda poderia não só ter consumido isso aqui, como ele poderia às vezes voltar e dar continuidade vendedora, entendeu? E a raia do asiático se manteria intacta. Então essa foi a minha primeira linha de raciocínio, né? Por isso da venda. Então, como que eu realizei essa venda? O preço toca, perde aquele esforço aquele esforço comprador, né? E aí ele gera esse momento. Até então, quando ele faz aqui, ele perdeu nessa demanda, mas segurou aqui, né? Eu acabei não levando tanto isso em consideração porque eu estava enviesado venda, né? Então eu falei, eu quero ver um sweep e um realinhamento. Então acontece que o preço ele veio, fez um sweep aqui, só que para mim não foi suficiente para eu vender nada aqui, tá? Então eu queria ver mais uma confirmação. E aí o preço ele confirma nesse momento aqui. Eu acabei posicionando a ordem aqui, né? Seria mais ou menos uns 75%, acho, de toda essa região. Um pouquinho mais abaixo do... não, bem nos 25%, né, dessa oferta, que eu queria também reduzir um pouco o meu stop, senão ia acabar ficando muito grande. Então o preço acionou, ele já tem uma entrada aqui agressiva, né? Então eu queria ver o preço continuar. Acontece que ele dá essa paulada aqui, cai tudo, e o preço ele tem essa primeira reação, só que ele retorna. Nesse momento eu já tinha entendido, né, que o preço muito provavelmente iria me tirar e tal, então eu resolvi não fazer nada e deixar rolar. Então acabou que eu fui tirado aqui. Só que aí eu falei, bom, então se a venda não está encaixando, né, diante desse cenário, ele realmente vai lá na raia do asiático. Porque ele já tinha tirado. Então é aqueles cenários que, por mais que ele vem fazendo, né, aquela trend line, que não é um modelo de liquidez isso aqui, né? Você vê que não tem sweep, não tem aquele sweep profundo, né, que o preço ele fica assim na consolidação, né? E aí depois ele falha, vem e aí realinha, né? Então ele tira a liquidez e tem a continuação do movimento. Então, às vezes o preço ele realmente não faz isso aí e ele só vai fazendo assim. Então, no momento que teve esse loss, eu fiquei aguardando, né? Queria ver próximas interações. E aí, quando ele faz isso aqui, eu falei, bom, pode ser mais um sweep, né? Pode ser mais um sweep, ainda respeitando essa oferta, e ele pode continuar vindo vendedor, né? Porque pelo menos aqui seria um sweep bem mais claro do que esse aqui, né? Só que acontece, o preço ele foi e eu não iria pegar aqui nem nada porque eu tinha que ver mais uma quebra, né? E acontece que não aconteceu. Ele começou a ficar enrolado, começou a ter muita dificuldade para cá. Eu falei, bom, então realmente ele vai lá, não adianta eu ficar lutando porque ele já tirou mesmo a target. Então é mais fácil continuar seguindo esse order flow, né, seguindo isso aqui, do que eu querer buscar uma reversão, né? Então foi aí que eu fiquei de fora. Eu comecei a perceber que o preço começou a fazer aqueles micro sweeps internos, né? Isso aqui é coisa bem de lower time frame. Então você vê que ele vai fazendo alguns modelinhos de sweep, né? Ele tira. Só que eu queria ver a quebra desse topo. Até aqui, nessa vela e nessa vela, eu tava de olho porque eu queria ver a vela fechar, quebrando esse topo, para poder confirmar a minha interação para eu continuar comprador, né? Só que acontece que ele não fecha aqui, ele não fecha aqui,
E quando dá esse sponsored, ele não só fecha aqui, como ele também fecha acima. O mais correto, né, seria ter executado aqui, tá? Nesse toque, nessa região aqui, que pegaria aqui, tá? Pegaria isso aqui. Então aqui seria o mais ideal. Só que acontece que eu acabei não pegando, o preço ele tocou, deu uma subida, executei a compra e o stop ficou bem aqui abaixo. O preço já tinha feito esses modelinhos de sweep, para mim não faria sentido o preço retornar aqui de novo, entendeu? E continuar. Então, ainda mais por causa do sponsored, confirmando as quebras, então a entrada foi aqui. O preço foi, gerou esse momento, tal. Quando ele deu essa vela, eu já estava mais tendencioso a realmente confirmar que o preço realmente vai continuar bullish. E quando ele vai fazendo essas interações, para mim já fazia muito sentido, né? Essa raia como modelo de liquidez, já tinha colocado no break-even mais ou menos, acho que aqui ou aqui eu já tinha colocado no break-even, porque também tinha essa região de oferta, que ele poderia usar isso aqui como indução, né? E realinhar vendedor. Só que quando eu vi que varou isso aqui, né? Ele quebra, eu falei, bom, então tá cada vez mais se confirmando como essa raia, né? Como seria o primeiro target e o target final, que seria esse aqui. Porém, né, eu não foquei nesse target. Seria extremamente válido, né? Você ter deixado ali, até aqui, e assim, sendo bem honesto, você tem até essa protegida de 1 hora, né? Mas eu não fiz nada disso, tá? Mas são targets totalmente válidos. Então eu queria aqui, que seria o mais óbvio, esse modelo de liquidez mais óbvio, e acabou que foi lá no alvo. Deu alguns padrões aqui de continuidade, mas pra mim esse aqui foi bem clean e dentro da janela, 12h25, né? Bem no finalzinho da janela, né? Mas foi isso, foi um trade bem clean. E uma coisa bem legal que dá pra deixar explicado são as precificações, né? Então você tem a primeira, você vê que foi uma trade, ó. Esse foi o ponto da trade, eu vou até colocar aqui. Esse foi o ponto da trade, tá? Então você vê que ele está bem precificado numa hora e ele está bem precificado no 4 horas, tá vendo? E ele está bem na região de equilíbrio, né, do diário, né? Mas se a gente também for ver, você vê que o preço ele chegou aqui na região discount, né? Então a trade, tudo bem que ela foi executada nessa região de equilíbrio, mas foi excelente. Então você vê que eu estou numa região discount do 4 horas e uma região discount do 1 hora, após o preço ter tirado o modelo de liquidez, que seria esse sell side, e ter a entrada de momento. Então é isso. Sim, é uma trade bem simples. Você vê que não tem muito esforço, só ter aguardado uma quebra consistente. E foi isso. Foi um 5R aí, tranquilo. É isso o vídeo de hoje. É nice.